Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 37, e eu quero continuar pensando sobre a importância de sermos igreja do Senhor. E essa cidade precisa, este país precisa de igreja do Senhor. Capítulo 6 de Marcos, verso 30 ao 37. Amém? Vamos fazer aquele exercício de novo, em reverência à palavra do Senhor? Vamos fazer aquele exercício. É aeróbica cristã. Senta, levanta, né? Por isso que a gente fica saradinho assim. Diz a palavra do Senhor assim, em Lucas capítulo 6, a partir do verso 30 ao 37. Lucas não, Marcos, são amigos. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui, à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram uns a um barco para um lugar solitário, e a multidão ali o viu partir, e muitos reconheceram e correram para lá a pé. De todas as cidades chegavam antes dele. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos, se aproximando dele, disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede para que vão e compre ao campos e aldeia circunvizinha e compre para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhe vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinários de pão para lhe saciar e dar-lhe de comer? Mas eu quero parar exatamente aqui. E disse Jesus: dai-lhe, vamos lá? Dai-lhe vós de comer. Amém? Pode assentar. Meus irmãos, eu tenho andado preocupado com essa questão igreja, e hoje de manhã, para com isso. Hoje de manhã, conversando com os meninos aqui, eu fiz uma pergunta para eles: qual é a missão da igreja? E você que veio de manhã não responde. Qual é a missão da igreja? Olha, a missão da igreja é adorar a Deus. Ponto. Tudo o que fizermos aqui precisa e tem que ser para adoração ao nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra. Foi Ele que nos chamou para a sua adoração. Então, se você vem na igreja, se alguém quer que seja, qualquer pessoa, vem na igreja e o intuito dele não seja adorar a Deus, para que vem? A missão única da igreja é adorar. Mas aí eu consegui dividir esse negócio em 3 coisas. Se você não concordar, amém, foi o que Deus colocou no meu coração, né? A igreja existe para adorar a Deus, o Criador, para adorar a Deus, o Criador. Mas aí eu consegui dividir esse negócio. Ela adora a Deus, o Criador, certo? Mas também ela serve para edificar os santos. E é por isso que a gente não abre mão de escola bíblica dominical, né? Eu costumo dizer lá na minha igreja que é o seguinte: eu comprei um desafio agora, fui convidado a implantar uma juventude em uma igreja. Eles têm os jovens, está chegando o jovem e não tem quem trabalha com jovem. E o cara é doido, me chamou. Como lá na minha igreja, na minha região, eu sou o conselheiro da juventude regional, ele acha que eu tenho que dar conselho. E a gente está implantando o jovem. Eu achei super interessante. Uma congregação com 30 membros, ele tem 12 jovens e adolescentes com mais de 12, 13 anos. Está chegando 15 e ele não tem quem trabalha com eles. E eu dizer, socorro, ele fala para mim assim, o Gilbert, né?
porque a minha igreja é próximo da minha casa, tipo daqui até na avenida principal da minha casa, e essa outra eu tenho que andar uns 15 minutos para chegar. Aí ele fala para mim assim, só que para chegar, vou contar só para vocês, para mim ir lá, quando eu vou de manhã, principalmente no horário de verão, eu posso passar dentro de um parque ecológico que tem muito manga, ameixa, tem muita fruta lá, maconha, cocaína, traficante. Quando eu vou com sol quente, eu passo por ali, porque no horário de verão eu posso ir tranquilo, né? Quando eu volto à noite, ou alguém me dá a carona, ou eu tenho que fazer uma volta, tipo ir lá na casa do Hilton e voltar aqui. É uma volta, não é? Sair daqui lá na sua casa e voltar aqui é uma volta. Voltinha, vou lá no sítio. Aí ele fala para mim assim, ele diz, passa a Macedônia, ajuda-me. E a gente está implantando essa juventude. Sabe por quê? Porque a igreja, então, ela tem uma missão, adorar ao Criador, mas edificar os santos. E eu digo para eles o seguinte, olha, você quer crescer? Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite é louvor e adoração, glorificar a Deus, porque Deus nos deu uma semana abençoada, Deus nos deu o privilégio de estar na casa dele, Deus tem nos dado o privilégio de ter emprego, outros que não têm emprego como eu, é aposentado, graças a Deus, é bom demais esse negócio, né? Mas a gente não tem passado falta, tem passado talvez dificuldades, fome não é verdade? Edificação dos santos. A igreja então, ela edifica, ela trabalha com os santos, ela vai nos fortalecendo. Você vem aqui, ouve uma palavra, você canta um louvor e fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado nesse louvor dessa forma. Edificação dos santos. E aí depois que edifica os santos, ela adorou a Deus, ela edificou os santos, ela nos treinou, por assim dizer, a gente aprendeu, o que nós vamos fazer? Rua, irmão, rua, porque a igreja funciona ali na rua, aqui dentro é adoração, igreja que só funciona aqui dentro, ela é um clube social. Eu já cansei de ver crente fazendo evangelismo e falar assim, vai lá, porque meu pastor quando prega, só falta ele falar assim, ele tira de 10 em 10 para não embolar na ponta em ordem alfabética. Meu pastor prega e prega, aí o seu convidado vem para a igreja, chega aqui na igreja, o seu pastor não está muito inspirado, faz aquela sermão meia boca, né? Na visão do cara. Não volto lá nunca mais. Sabe por quê? Você não trabalhou. A igreja funciona lá fora. Depois então de adorarmos a Deus, de sermos edificados como santos, nós vamos para a rua. Nós vamos buscar outros, nós vamos ter prazer em falar do amor de Deus, e a igreja vai crescer, e a igreja vai transformar, e a igreja não vai ter oba-oba, ela vai ter culto sadio. É isso que eu entendo como igreja. Ser uma igreja relevante no mundo, ela precisa disto também. A igreja tem que ser relevante, ela tem que se destacar. Ela tem a importância no lugar onde ela existe. Vou falar da minha para não falar da sua. Eu ando um pouquinho por aí, né? Tem lugares que eu vou, eu já fui em alguns lugares, que chegamos na cidade ou no bairro, e você pergunta assim, onde é a igreja batista? Não tem? Sabe o que eu entendo com isto? Essa igreja não faz falta nenhuma naquele bairro. Ela não é relevante naquele bairro, ela não tem importância, basta ter como não ter, para o povo não faz diferença. Tem isso, igreja aqui? Eu não sabia não. A igreja que o Senhor Jesus implantou em Morada Nova de Minas, ela tem que ser relevante, ela tem que ser destaque, ela tem que chamar a atenção. Aliás, eu lembro muito de Atos dos Apóstolos, quando diz que a igreja caiu na graça do povo, na simpatia do povo. Não é que o povo falava mal da igreja, é que a igreja era realmente vista. Ela não passou despercebida, tanto é que eu estou falando dela aqui agora, há mais de 2000 anos atrás. A igreja é relevante para o mundo, se destaca, ela tem importância. Ela não é uma portinha que abriu ali, e nem também pode ser mais uma concorrente. Infelizmente, irmãos, no Brasil hoje está assim. Somos concorrentes. Hoje eu passei uma boa parte da tarde, né?
lá na casa do Zé Raimundo. Ai, que delícia conversar com o Zé Raimundo. Eu falo para ele que ele é meu irmão preto. Você é meu irmão preto, cara. Que gostoso. O Zé Raimundo vai a Belo Horizonte, ele dorme lá na minha casa. E nós gostamos dele. Ele não pode ser meu concorrente, mas não pode ser mesmo. Amanhã eu vou no Camilo, tá, gente? Vou contar só para vocês. Amanhã eu vou lá no Camilo. A igreja deve ser, e ela precisa ser encontrada fiel quando Jesus Cristo voltar. E aí esse negócio pega, porque não é este templo, a igreja sou eu e você. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, e eu tenho que ser encontrado fiel. Mas como ser fiel? Eu sou pecador. Amém que você é pecador, você está vivo. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada, ela tem que ser encontrada fiel, ela tem que estar incorruptível, ela não pode, e eu costumo dizer isso, e eu falei porque quando vim para cá, que eu tenho pregado muito para jovens, cultos jovens, né? Os caras são doidos, me convidam, e eu gosto, e eu fico lá, a Lúcia fala assim, você não percebe que a sua barba já está branca, que você já passou da idade? Eu falo, não quero nem saber, eles me convidaram, eu estou lá. Eu sou até um pregador de nível internacional. Mês passado eu preguei em Los Angeles. É uma favela que tem lá no Ibirité que chama Los Angeles. Para mim chegar lá, para você ter uma ideia, eu parei na estação e o cara me buscou, porque se eu fosse de ônibus eu não saía de lá. Não sei nem como sair lá de Los Angeles. Quase que eu tive que falar inglês lá. Não foi em línguas, em inglês. Sério. Tive. E é delícia. Mas a gente vê o quanto é difícil hoje a igreja ser encontrada fiel, imaculada, pura. Portanto, a igreja ajuda a estabelecer o reino de Deus na terra. Ela é a agência de estabelecer o reino de Deus. Esse evangelho, ele é inegociável, não tem preço. Se alguém cobrar de você alguma coisa pelo evangelho, cai fora. De graça recebeste, de graça dai. O evangelho do Senhor Jesus não tem preço. Eu não tenho que dar alguma coisa para que Deus me abençoe. E eu tenho um rapaz que corta meu cabelo, ele era da igreja Assembleia de Deus, e ele largou. Porque lá no bairro que eu moro, está uma onda de desigrejado que está uma beleza. Os caras revoltam com a igreja e inventa. Agora eles estão reunindo na casa de um irmão. O irmão ensinou para ele que dar dízimo é coisa do Velho Testamento. Mas ninguém é obrigado a dar dízimo, mas também você está certo. Ninguém é obrigado a dizimar. Dízimo é obra de fé. Se você não tem fé, para que você vai dar dinheiro? É dinheiro. Irmãos, a igreja é a agência de estabelecer. Se alguém te ensina um outro evangelho, cai fora. Não pague para ter bênção. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário só porque nos amou. Só isto. A única explicação lógica que temos para que um Deus venha do céu, largue a sua glória, a glória do Pai, e fala, não Pai, eu vou morrer pelo Eliezer, foi porque Ele amou a cada um de nós, não tem preço. Eu até não gosto muito daquele corinho que fala assim, eu nunca saberei o preço, né? Como é que é? Me ajuda aí, irmã. Quem sabe cantar outra coisa? Eu não gosto muito desse corinho, porque eu sei o preço. Eu sei o preço. Foi sangue na cruz do Calvário. Este foi o preço. Eu sei o preço que Jesus pagou por mim. Ele morreu na cruz, verteu o sangue, e se o sangue dele não tivesse derramado ali, os meus pecados não tinham sido perdoados. Este é o preço. Eu não gosto muito desse corinho não, mas eu acho ele muito bonito. Mas eu acho que ele deu esse deslize aí, na minha humilde convicção. Portanto, a igreja ajuda a estabelecer o reino de Deus na terra. Então ela tem um produto. E é difícil falar em produto, que aí você pensa assim, puxa vida, vem querer vender alguma coisa. Não, o nosso produto não é venda, é grátis, é 0800.
É o Evangelho de Cristo. Ele não pode, em hipótese alguma, ser comerciada, pois foi o mesmo Cristo que nos ensinou. O nosso produto é Evangelho, poder de Deus, que deve ser, Mateus 10 vai citar isso, né? A partir do verso 5 ele diz assim: Jesus enviou os 12 e lhe ordenou dizendo: não ireis pelos caminhos do gentio, nem entreis em cidades de samaritano, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino do céu, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônio, de graça recebeste. Esse é o nosso produto, não custa nada não. A única coisa que custa é você se render aos pés de Jesus. Senhor, eu aceito, eu reconheço a tua morte na cruz do Calvário, e fazer aquela oração assim: Senhor, transforma a minha vida. Há pouco tempo, aqui perto, eu conheci um menino porque ele tem 16 anos. E aí me apresentaram esse menino, e a vida dele estava destroçada, arrebentada. A mãe com câncer, o pai de uma determinada igreja não aceitava ele ser de outra, e ele achou que Deus não gostava mais dele. Deus não gosta mais de mim. Olha a situação que está a minha casa. A mãe dele usa já aquele negócio aqui, aquele furo, que eu não sei como que dá o nome daquele té. É horrível, é ruim conversar com a pessoa que sai por aqui, né? Uma mulher nova, 30 e poucos anos. E aí, na sala lá, né? Eu conversando com ele, falei assim: você não me conhece bem? A primeira vez que você me vê? Rasga o verbo. Eu vou embora mesmo, talvez você nunca mais me veja. Então, cara, aproveita que eu estou aqui, pelo menos para você desabafar, fala. E aí ele começou a falar: então vamos lá, vamos consertar com Deus. Mas como que eu conserto com Deus? Eu vou lá na igreja quarta-feira? Não, era nossa segunda. Não, você não vai na igreja quarta-feira não, conserta-se com Deus aqui. Mas como? Vamos ajoelhar, vamos orar. Menino de 16 anos tem uma dificuldade para orar, né? Não, vamos fazer o seguinte: eu oro. E se você concordar com o que eu estou orando, você repete. Se você não concordar, não repita, porque você vai estar falando para Deus. E comecei a orar com ele, né? De joelho mesmo, no chão grosso, senhor, não era piso não. E aí eu comecei a orar e ele repetindo. Aí eu parei e ele continuou. Em resumo, estava eu, ele e o amigo dele, e nós começamos a terminar, fomos chorando todo mundo. Aí se chorou, eu choro também. Estou nem aí. Tem quase um ano que ele está servindo ao Senhor. Ele voltou para a casa de Deus. O preço é este. Eu tenho contato com ele muito pouco, porque ele é ruim nesse negócio de Facebook, essas coisas. Você pergunta para ele, 2 dias depois ele te responde. Mas ele está servindo ao Senhor na Assembleia de Deus. E eu não quero nem saber qual igreja que ele está servindo. Eu quero que ele sirva o Senhor. Eu preocupo é com o reino. De graça, o Evangelho é de graça, irmão. O Evangelho é de graça. A única coisa que você vai fazer é dizer: Senhor, eu reconheço a tua morte na cruz do Calvário. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Somente em ti há caminho que me levará ao céu. Somente o Senhor é que me leva ao céu. Sem o Senhor Jesus eu não chego lá. Então restaura a minha vida, transforma a minha vida. E muitos de nós, ou talvez todos aqui, já fizeram isso. Amém? Se você não fez, faça. Mas faça hoje, não deixa para amanhã não. Faça como o meu amigo lá. Chegamos então a entender que a visão da igreja é o trabalho missionário. E nessa área a gente gosta, né? Deixa eu explicar para você que ainda não sabe. Eu não sou pastor, tá? Só aqui em Morada que eu sou pastor. Eu sou formado em teologia, sou missionário, faço parte do quadro de missões da minha igreja, porém não estou atuando ultimamente, a não ser... Na verdade eu estou, né? Porque eu faço... São 43 igrejas e 39 congregações, e eu trabalho com esse pessoal. Então eu faço missões, não de campo assim, de mudar, como foi feito aqui em Morada durante 2 anos e 7 meses, irmã Geralda, mais ou menos, né? 2 anos e 7 meses, 3 anos, por aí. Mas eu não passei pela ordenação pastoral. Porém eu gosto desse negócio, né? E na minha igreja mesmo, de vez em quando eu tenho que falar para o irmão: você
Você sabe que eu não sou, para mim você é pastor, pronto, tá, amém. Mas eu não sou pastor ordenado. Chegamos então a entender que a visão da igreja é trabalho missionário. Tire-se de uma igreja a ideia de missões e teremos então uma igreja sem objetivo. Se a igreja aqui presente perder a visão de fazer missões, de trazer outra alma a Cristo, ela não tem mais objetivo. Ela se torna uma casa vazia, uma árvore estéril. Por quê? O que vai acontecer? Se nós aqui, nesta noite, não entendermos que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos capacitou para chamar outros à salvação, vai acontecer o quê? Nós vamos ficar aqui 20, 30, 40 anos, Jesus vai chamar a maioria de nós e não teremos substituto. Acabou. Acabou. É por isso que a igreja, se ela perder a visão de missão, se você, meu irmão, jovem, adulto aqui presente, não evangelizar, não falar para os outros o que Jesus fez na tua vida, e não testemunhar deste evangelho que é o poder de Deus, um dia, talvez aconteça com você o que aconteceu comigo, vai embora, ou talvez o Senhor Jesus te chame, e aí? Vai ter que fechar as portas, e essa igreja não vai ser mais relevante para essa cidade. Tira a visão missionária da igreja, ela fica vazia, ela perde a vida, ela passa a ser uma árvore estéril, uma casa vazia. Aí eu me lembro lá de 1 Samuel 4, 21, alguém pode ler para mim? 1 Samuel 4, 21. Quem achar pode ler. 1 Samuel 4, 21. Amém. 4, 21. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e seu marido. Nós não temos mais a arca de Deus aqui, mas nós temos a certeza, a plena confiança de que o Espírito Santo de Deus está presente aqui, amém? Tira isso da igreja e teremos Icabode, foi-se a glória de Deus, acabou, é uma casa vazia, né? Então precisamos pensar nisto. Limitar o evangelho somente à igreja é arrancar o próprio coração, pois Cristo morreu por todos os homens, e a incumbência maior da igreja é torná-lo conhecido a todos. A igreja presbiteriana, Morada de Paz, existe neste lugar para tornar Jesus Cristo conhecido nessa cidade. Quem vai fazer isso? É o missionário, ele compra um megafone e sai para a rua. Alguém fez, quando eu mudei para cá, isso lá 2000 e não sei quanto, alguém deu essa sugestão que iria comprar aquele megafone para mim, para que eu saísse aqui em Morada, dizendo, né, quem eu era, porque era e o que eu estava fazendo aqui. Eu falei, não vou fazer isso, igual aquele cara maluco lá da Praça 7. Afinal de contas, é para isso que o missionário está aqui. Foi para isso que a igreja trouxe. Não é verdade, irmãos. E depois um outro dia a gente fala sobre a visão ministerial, sobre não ata a boca do boi que debulha. Ai, eu gosto desse negócio, o João entendeu isso. Não ata a boca do boi que debulha. Ele tem o direito de comer daquilo que caía, ele tinha que ser o primeiro a se alimentar. Mas outra mensagem, outro dia, outra hora. Cristo morreu, a missão dessa igreja é anunciar isto em Morada Nova de Minas, e como essa cidade cada dia mais precisa disto. Ah, mas lá em Betim também, em qualquer parte do Brasil e do mundo precisa disso, mas a missão de vocês aqui é esta. E alguém já disse, anuncie o evangelho, se for preciso fale, né? Eu gosto demais desse negócio. Anuncie o evangelho, pregue o evangelho, e se for preciso, fale. Sabe o que é isso? Com vida, com testemunho, com caráter, dia a dia. As pessoas precisam olhar para você e para mim e falar assim, realmente aquele ali é servo do Senhor, o Deus daquele cara ali vale a pena.
terminando, tá? Eu também aprendi uma coisa que a igreja, que sou eu e você, precisa também aprender. A igreja gira em torno de 2 eixos. O irmão Camilo de eixo, o irmão Camilo entende. Eu não sei nem dirigir. Nem habilitação eu tenho. Mas a igreja, ela gira em torno de 2 eixos. E eles são, o primeiro eixo chama vem. O primeiro eixo, estranho, né? Vem. Isso quer dizer que todos que aceitaram o convite de Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você ouviu isto e entendeu, você recebeu vinde. É o primeiro eixo da igreja. Vinde todos que estão cansados. Olha, entrega os seus problemas a mim e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, é suave. E você e eu entendemos isso, e nós viemos a Jesus, recebemos o vinde. Glória a Deus, amém? Amém? Tá bom. Então todo mundo recebeu o vinde, né? Vem. Precisamos então imediatamente ouvir o outro eixo que é imperativo. Esse é imperativo. O primeiro é um convite: venha todos, eu vou lhe aliviar. Venha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Vem. Olha, eu sou descanso, eu sou o bom pastor. Venha. E você veio. Precisa imediatamente ouvir a ordem que está no imperativo. E ele é feita pelo próprio Cristo. Mateus 28, 18, 19 vai dizer isso. Alguém pode ler? Portanto, ides, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até? Se você recebeu o id de Jesus, automaticamente o vinde de Jesus, automaticamente que você recebeu o id. Ide, fazer discípulo. E fazer discípulo é complicado. Fazer alguém aceitar Jesus até que é bem fácil. Agora, ser o discipulador dessa pessoa, possa ser que demore anos. Tem gente que aceita Jesus e com 3 meses ele está melhor do que qualquer um de nós, está bombando. Tem gente que passa 10 anos. Há 15 anos atrás eu trabalhei com uma família. O irmão Elisandro e a esposa e 2 filhinhas. Hoje as filhinhas estão desse tamanho, já tem o Isaac. E o Isaac põe fogo na fundanga. Quando eles vão lá em casa, vocês não brincam não. Que 2 Isaac e o mundo acaba. Eles mexem em tudo. E eles vão sempre na minha casa. Tem 15 anos. E quando foi uns 3 meses atrás, eles passaram um problemão na casa deles que vocês não têm imaginado o tamanho do problema. Sabe onde eles foram parar? Eu vou aqui em casa, está difícil. Eu posso ir para sua casa sábado? Eu falei, pode. Mas eu vou ficar aí, só vou voltar no domingo. Pode. Pergunta se tinha comida lá em casa. Ninguém pergunta, né? A gente tem que se virar e formar comida. Graças a Deus, Deus não deixou faltar não, e nem tem deixado. 15 anos, até hoje. A igreja dele fez 10 anos, eu tive que ir lá, eu fui para 7 Lagoas, e eu não gosto disso, pegar no aniversário de 10 anos da igreja dele. Só que ele descobriu a traição do pastor dele. É adultério mesmo, e ele teve que resolver, e a bomba explodiu. E quem que ele corre? Então lembre, toda vez que você fizer discípulo, lembre, todo mundo pode falar mal de você. Mas não fala perto daquele discípulo não, porque ele vai comprar briga. Então você vai ter que ser exemplo para ele a vida inteira. O Elisandro hoje não é batista não, ele é assembleiano. E ele fala para o pastor dele, né? Falava que agora ele não é mais o pastor dele teve que ir embora. Ó, eu fui bem ensinado, viu? Eliezer e a Lourdes que me ensinou o evangelho. Eu tenho raiz. E o cara era chato, é chato. Cria. Toda vez que você fizer discípulo, lembra, você vai ter que ser exemplo dele pro resto da vida.
o resto da vida. Por isso que não é fácil, mas é bom demais, é gostoso um tanto. A igreja, então meus irmãos, se você recebeu o vinde, você também tem o ide fazer discípulo, ide fazer discípulo, ide ensinar o que você aprendeu, o que você recebeu. Se a igreja parar de fazer missões e anunciar a todos a volta de Jesus, ela com toda certeza não estará cumprindo o propósito para o qual foi criada. E isso nos faz a retornar o texto de Mateus 28, que nós acabamos de recitar, né? Que deixa claro que essa missão de anunciar o Evangelho é minha, e caso contrário, seremos responsáveis por cada alma que deixarmos morrer sem Cristo. E esse negócio pega. Quantas vezes a gente deixa no meio da casa, dentro da nossa família, para não perder a amizade com o parente, a gente não fala do amor de Deus. Deixa eu contar para vocês, eu estou com um primo com 53 anos, ele é 2 anos mais velho que eu, fui criado com ele. O Heraldo, a cachaça já comeu o cérebro dele, ele tem motor, não tem quem dirige mais não. A mulher dele colocou um chifre nele alguns anos atrás, ele criou a filha, que está fazendo o último período de engenharia civil. A minha tia cuidou dessa menina, a Paulinha. E o Heraldo enveredou na cachaça. E eles têm dinheiro, tá, gente? São um pessoal muito bom de grana. O Heraldo tem 25 centímetros de câncer no esôfago. Só que você fala para ele, está com sonda, alimentando pela sonda. A irmã dele, que é minha prima, dá a comida pela sonda, põe um tiquinho na boca para ele não perder o costume de alimentar-se. Você fala para ele assim, como é que você está, cara? Ah, não, isso aqui é uma tuberculose. Ele não tem a menor noção do que ele tem. Não dá mais para falar do amor de Deus para ele. E quanto tempo eu perdi, porque eu fui criado com ele. E infelizmente, muitas das vezes a gente saía para beber cerveja e não falava do amor de Deus. Eu era crente. Mas graças a Deus, eu tenho certeza que Deus já tratou isso comigo. E hoje eu posso falar do amor de Deus para as irmãs dele. E eles são católicos praticantes, mas aqueles assim, e eu sento com ela e falo assim, bonita a sua imagem, que eu não acho bonita, diga-se de passagem. Mas ela não está te servindo de nada. Qual foi o milagre que ela já fez na sua vida? Quem cuida de você é Jesus. Fale do amor de Deus. Ô galera jovem aí, não perca tempo, testemunha do amor de Deus. Não seja crente chato, porque ninguém suporta crente chato. Mas fale do amor de Deus. Fale para os teus amigos de emprego, de escola, de sei lá de onde, o que Deus fez da sua vida. Essa é a missão. Porque senão Deus vai cobrar. E dói. E dói. Quando eu me lembro assim, puxa vida, quantas vezes eu fui lá para o Pindorama, para a casa do meu tio Carmo, que está com Alzheimer, o pai dele, né, está com Alzheimer, já não, está com 86 anos, já direto na cama, e eu chegava lá, ao invés de falar do amor de Deus com o Heraldo, eu ia, lá tem um boteco que chama Braço de Frango, comer asinha de frango com cerveja com o Heraldo. Eu tinha 15 anos, tá, gente? Deus já perdoou, mas eu estou só contando para você ver o quanto tempo que a gente perde. Quero terminar falando para você, olha, quando eu falei para o Hilton que vinha para cá, ele falou assim, de manhã e de noite, tá? Uma exploração, irmãos, a gente vem para passear, para descansar. Estou muito cansado. De manhã e de noite, tá? Uma palavrinha para os meninos de manhã e de noite. E a gente não comenta o que vai pregar. Aí eu falei, sentei lá no meu computador e estou escrevendo, né? Aí você vai falar, mas para que ele veio pregar isso? Não sei. Pergunta para Deus. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Com a permissão do Wilton, eu quero te desafiar. Eu não sei da sua vida. Eu vou embora amanhã, depois, porque amanhã parece que vai ter uma pescaria, muitos peixes por aí, né? Glória a Deus, aleluia. Se não tiver peixe, o cara vai ter que pescar ali naquela curva ali do asfalto ali, tem um lugar que pesca ali naquela geladeira, né? Glória a Deus. Ninguém falou glória a Deus nessa hora. Eu vou embora. Eu vou embora. E eu quero que você pense nisto. Gente, por que
O cara veio lá de Betim falar sobre isto. Será que realmente eu não estou precisando? Eu quero te convidar a fazer assim e conversar com você e Deus. Será que eu não estou precisando? Deus, o Senhor não está me incomodando, Deus, a consertar com o Senhor? A assumir postura de casa de Deus nessa cidade? Será que eu, morador de morada nova, salvo por Cristo Jesus, não estou bastante conformado com a situação que essa cidade encontra, sem Cristo, sem salvação? Há muita gente aqui. Eu queria que você falasse com Deus, perguntasse isso para Deus. Senhor, onde é que eu posso, Senhor, ser útil? Como eu posso? Senhor, eu não sei fazer nada do que Ele falou. Mas, Senhor, me capacite. E como disse Isaías, eis-me aqui. Para um judeu falar, eis-me aqui, envia-me a mim, ele está dizendo assim para Deus: olha, Senhor, eis-me aqui, e nada vai me impedir, vai me tirar desse caminho. Porque o judeu, quando falava, era batata, né? E deixa eu te dizer, se você falar isso nessa noite, eu tenho que te dizer, vai ter serviço. Você não vai ficar à toa, não. Então tenha coragem, diga para Deus: Deus, eu não sei evangelizar, eu tenho sido devagar, mas eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero fazer a diferença nessa cidade. Eu não aguento mais essa cidade do jeito que está, eu não aguento mais ver os meus amigos que se dizem meu amigo, enchendo a cara, usando drogas, prostituindo, fazendo tudo quanto é errado e dizer que a vida é legal. Eu preciso testemunhar. Fala isso para Deus, mas lembre-se, a partir do momento que você confessar isso para Deus e pedir a Ele, Ele vai te capacitar e você vai ter serviço. Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra e este é o teu povo que veio aqui, Senhor Jesus, não para ver o pregador, mesmo porque, Senhor Jesus, não tem nada apresentável no pregador, mas porque querem e precisam e creem que o Senhor tem falado neste lugar. E eu quero crer que nessa noite, eu creio que nessa noite o Senhor falou. A tua palavra também me garante que ela não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, não olhe pelas minhas imperfeições, mas que a glória do Senhor seja vista neste lugar, e que pessoas nessa noite, neste momento, possam estar falando para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, capacite-me. Senhor, eu não quero mais ficar conformado com a situação em que a minha cidade está. Eu quero fazer a diferença, Pai. Eu quero ser realmente igreja do Senhor neste lugar. Eu quero realmente ser um embaixador de Cristo aqui neste lugar. Transforma a vida, Pai. Muda conceitos. Transforma corações nessa noite, Pai. Muda, Senhor Jesus, para a glória do Senhor. E mais uma vez, obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Deus abençoe a todos. Amém.